Começa agora, Me Pega no Colo. Me pega no colo. Olá, eu sou a Fran Benedetti. Eu sou a Cris Cruel e esse é o Me Pega no Colo, o podcast do Mestrado Profissional em Saúde Materno-Infantil da Universidade Franciscana. Na Central Técnica, Alan Carrion e Clenilson de Oliveira. O Me Pega no Colo é desenvolvido na rádio Web UFN. Hoje nós vamos falar sobre desenvolvimento do bebê. Então, passa o seu café, aqueça a água para o chimarrão. Nós temos aqui conosco uma enfermeira, também é mestranda no Mestrado Profissional em Saúde Materno-Infantil, a Márcia Balchum, e uma enfermeira e médica, a Aline Rubim Coco. Sejam bem-vindas, meninas. Obrigada. Vamos falar sobre esse tema que interessa muito aos ouvintes do nosso podcast, né? A gente está falando de desenvolvimento do bebê, um desenvolvimento global do bebê. Vou começar perguntando para a Márcia. O que a gente pode incluir como fator, como variável importante a ser olhada, pensada, analisada, avaliada no bebê quando se trata do desenvolvimento dele? Bem, a ciência que cuida do desenvolvimento do bebê se refere a esse período como a mais fascinante. É um período de grande transformação. O cérebro do bebê está a 1000, principalmente até os 20 meses pós-parto. Ele está descobrindo muitas coisas, ele está aumentando de tamanho, ele está sendo exercitado a todo vapor. O desenvolvimento do bebê, ele é influenciado por vários fatores. Temos a genética, o que herdamos dos nossos antepassados. Temos o ambiente onde o bebê é criado, o quanto esse bebê é estimulado, o quanto ele é cuidado, o quanto é dado carinho, atenção. Então, todos esses fatores interferem nesse desenvolvimento. É certo também que cada bebê é único. Ele tem o seu tempo de desenvolvimento. Às vezes a gente compara os bebês da mesma idade. Têm aptidões diferentes, já desenvolveram outros sentidos. Então, é importante a gente não ser ansioso, né, como pai, como mãe, quando às vezes a gente compara um bebê ao outro da mesma idade e ele não se desenvolveu tanto. Cada bebê desenvolve a sua habilidade a seu tempo. E nesse primeiro período de até 20 meses, são muitas habilidades. Ele está em constante transformação. Quando ele nasce meio, vamos dizer assim, zerado. A visão é pouquinho, ele consegue ver vultos e ela vai se desenvolvendo. A audição, ele gosta de sons que são familiares para ele gosta de sons da família, então, assim, de música, de diferentes sons. O olfato e o paladar é aguçadíssimo. Ele gosta de sentir cheiro, de sentir gostos, sabores que lhe são familiares, como o leite materno, por exemplo. Também ele desenvolve a criatividade. Ele gosta de ser curioso, ele gosta de ser bagunceiro, ele gosta de ser agitado. A gente fala que bebê que é agitado é um bebê saudável. Ele está descobrindo todas as suas habilidades. Ele está se desenvolvendo. São divididos os desenvolvimentos em vários aspectos. Existem os desenvolvimentos cognitivos, os desenvolvimentos sensoriais, e todos eles juntos contribuem para que o bebê cresça, podendo desenvolver todas as suas habilidades. Então, quanto mais é oferecido ao bebê nessa fase de até mais ou menos os 2 anos de idade, ele vai estar mais preparado para as fases seguintes. Márcia, muito bom te ouvir, viu? Acho que assim, fica essa mensagem de que o bebê nasce com um grande potencial, né? Mas que, claro, depende que esse ambiente favoreça o desempenho desse potencial.
né? Um ambiente favorável é um ambiente que está sintonizado com o bebê, né? Que está atento, assim, às competências do bebê e ao que ele precisa. Eu acho que essa riqueza do ambiental é muito importante que a gente assinale, porque um bebê que é deixado por horas num berço, num espaço, sozinho, né? E ele vive uma experiência de desamparo inicial, né? Isso é muito, muito ruim. Por outro lado, às vezes eu vejo pais que escutam, leem, estudam e assistem filmes e tudo mais sobre o desenvolvimento do bebê e ficam um pouco ansiosos, pensando que eles precisam estimular o bebê o tempo todo. Quando, na verdade, aquilo que favorece o desempenho do potencial que o bebê nasce essa alternância de momentos calmos, tranquilos, contemplativos, de descanso, com outros momentos de maior estímulo. Especialmente o bebê pequenininho, né? Ele precisa de um ambiente mais ou menos previsível e que não seja, assim, alterado no rompante. Um rompante de alteração ambiental traz um prejuízo para o bebê, porque ele, né, se estressa. Nós temos um estresse aí excessivo. Então, eu só queria trazer essa ponderação, que é bem isso, né? A gente precisamos de um ambiente que se sintonize com o bebê e que consiga permitir a ele também descansar, se apaziguar, contemplar, e que isso seja permeado, ou que vai se alternando com momentos de maior estímulo. Tem uma preocupação muito grande dos pais hoje, assim, como é que eu vou estimular o meu bebê? Como é que eu vou estimular o meu bebê? É o seu rosto, é a sua presença, né? Esse é o maior estímulo. O contato humano é o maior estímulo do que o bebê precisa. Nada melhor que o aleitamento materno para favorecer, que delicinha. Né? Todas essas fases do desenvolvimento. E tá tudo ali, né? Todas essas partezinhas. Mas como a Márcia falou também, que cada criança é única, né? E a gente sabe que mesmo a mesma criança não tem um desenvolvimento linear, né? E que existem alguns saltos de desenvolvimento. Então, meninas, eu queria ouvir um pouquinho sobre esses saltos, né? Que a gente ouve tanto falar, mas eu acho que talvez algumas famílias nem saibam, né? O que são esses saltos, quais são? Bom, sabe aqueles momentos que a criança praticamente do nada começa a ficar super irritada, como se tivesse um incômodo constante, que não acaba. Ele chora, reclama o tempo inteiro. E daí tu vê que não é cólica, não é fome, a fralda tá limpinha, tu faz tudo e não acalma. A criança não fica tranquila. O sono, então, nem se fala. A soneca Júnior que estava indo bem, de repente, volta a estaca zero. De noite, o sono da noite fica super quebrado. Ele acorda chorando, acorda de hora em hora. É o desespero total. Por que isso tudo está acontecendo? Porque o bebê está passando por um salto de desenvolvimento. O que é o salto de desenvolvimento? São aqueles dias que antecedem a aquisição de habilidades, de uma nova habilidade pelo bebê. Pode ser motor, pode ser sensorial, pode ser cognitivo. Então, o primeiro ano do bebê é um momento desafiador. Imagina quanta coisa que esse bebê vai ter que aprender nos primeiros meses de vida. Então, eles vão ter que lidar com a frustração, a ansiedade, e tentar, quando ele está tentando aperfeiçoar alguma habilidade, ou quando tem algo novo para aprender. Aí, quando ele domina alguma habilidade, ele volta ao normal. Aí o bebê volta a ficar tranquilo. Esse seria mais ou menos o salto. É interessante pensar nessa reação do bebê a um grande momento assim de desenvolvimento, né? É porque ele fica irritado e porque fica assim até acomodar essa nova aquisição. Leva um tempo. Isso. E muitas vezes nós, pais e mães, podemos avaliar mal, né? O bebê assim, ai, o que está acontecendo? Por que está tão irritado? Por que está chato assim? E ele está crescendo, Exatamente. E quais são, então, meninas, esses saltos? Assim, tem alguns que sejam mais importantes para que a gente possa compartilhar? Bom, nós temos 10 saltos. O primeiro salto que se percebe é em torno de 4 semanas, mais ou menos um mês de vida. O bebê é um mundo novo para ele, né? Ele está aprendendo, está se adaptando, ele consegue ver os objetos mais distante, o nosso formato de rosto ainda não é definido, ele vê vultos só, ele tem aptidão, como esse olhinho dele ainda está em formação, de ver os contrastes.
Então, ele gosta muito de ver preto e branco, né? Uma dica para esse período é os pais passearem com ele pela casa, de maneira calma, para ele poder atentar para essa diferença de nuance, esse contraste. O segundo salto ocorre mais ou menos a partir de 7 semanas, dá mais ou menos 2 meses de idade. O bebê começa a vivenciar o mundo de uma nova maneira. Ele vai amar ver as coisas, cheirar, tocar, ouvir sons. Nessa fase, ele vai descobrir as mãozinhas. E daí ele vai ter uma nova maneira de mexer as mãozinhas. Ele vai se fascinar com as sombras da parede do quarto, as estampas, os objetos coloridos. Nessa fase, ele vai emitir os primeiros sons. Vai ter, então, a primeira conversa. Eu tenho vídeo dos meus filhos com 2 meses e meio. Franze a testa. Que coisa mais amada de ver essa pessoinha quer falar. Com 2 meses e meio, aquela testa franzida, aquele olho fixo, assim. Eu tenho vídeo dos 3. Isso. Então, a dica para esse salto é continuar, andar pela casa, como foi já dito antes, para observar as formas, as cores, objetos, por exemplo, um papel de parede, com estampas, os livros decorados para o bebê observar. O outro é manter a conversa com o bebê, falar sobre o cotidiano, não importa o assunto, o importante é o ritmo da voz, as expressões faciais. Outra dica para essa fase é oferecer um brinquedo para ele tentar apertar. Ele vai sentir o toque do brinquedo. Aí vai sentir o toque do brinquedo na palma da mão. Se ele receber elogio dos pais, ele vai continuar a tentar treinar em apertar um objeto. Mas nessa fase ainda não consegue pegar um objeto, alcançar para pegar e só apertar. Vai sentir um objeto, um brinquedo. O terceiro salto ocorre mais ou menos em torno do 3º mês. A visão já melhora, ele já consegue distinguir os brilhos, a luz. Essa fase é uma fase boa para ele começar a sair, passear com um carrinho. Ele já consegue apreciar a luz, né, a diferença do dia, principalmente isso. O quarto salto vai em torno de 14 semanas, no 4º mês. É o salto enorme, é o mais difícil de todos os saltos. Ele vai começar a aprender a acompanhar um movimento. Por exemplo, um movimento para cima, para baixo, numa bola quicando, um movimento de abrir, fechar uma porta, um movimento de pentear o cabelo. Ele vai ficar fixado, olhando aquele movimento repetitivo. Ele faz parte, a visão vai ficar mais nítida, vai enxergar tanto como nós, nessa fase de 14 semanas. A mão vai conseguir agarrar um brinquedo sem soltar. Ele vai conversar mais ainda, vai usar os vogais, os consoantes, vai dar gugu, dadá, mais ou menos isso. As dicas para ajudar nessa fase é agitar o chocalho para cima e para baixo, ele vai observar. Tentar também fazer junto com o bebê, segurando o objeto da mãozinha dele, que ele vai ajudar a desenvolver a dexteridade do bebê. Continuar as conversas com o bebê. Nessa fase, ele também vai tentar rolar, que requer muito esforço e prática. Então, é muito importante os pais ajudar no chão. Né? O chão é mais seguro, né, gurias? Isso. Porque deixar em cima de uma cama ou do trocador é perigoso. A partir do 4º mês é bem perigoso o bebê cair. Aí tentar ajudar a estimular a prática do rolar com o bebê, como tu disse, no chão. No chão. O 5º salto coincide com o 5º mês. Coincide com a mãe voltar ao trabalho. E é a pior fase. É a fase do apego. É aquela fase que o bebê sente desespero em se distanciar de mãe, de pai. Essa fase, ele também presta atenção muito nos detalhes, no zíper, nas etiquetas. Detalhista nessa fase. A melhor dica para essa fase é ele brincar de esconde-esconde. Por exemplo, ele colocar a roupa na máquina, ele esconder um brinquedo embaixo de uma almofada, tapar os brinquedos com um cesto, um pote. Essa é a dica dessa fase. É aquela brincadeira bem Ela tradicional, é né? É universal. O esconde-esde. É universal. Eu não sei como é que era pra vocês. Pra mim era cucuxpó.
Cucu! Pá! Não era assim? Para vocês era diferente? Não, nós Qual era o som? cucu-tete. Cucu-tete. Então, Mas é muito interessante, porque essa é uma brincadeira universal. E o bebê se interessa muito pelas coisas que aparecem e desaparecem, porque quando desaparece do campo de visão, é como se elas deixassem de existir. Então, para ele é muito surpreendente que reapareça tão rapidamente diante dele. Bonito, né? Lindo. Então, já estamos na metade do salto, então vamos lá para o O sexto salto, a Itone tem 33 semanas, desculpa, no 8º mês. O bebê vai investigar tudo que está no caminho. Ele vai estudar detalhes, cada coisinha. Ele vai pegar migalhas do chão, vai ficar analisando cuidadosamente. Então, é uma fase que ele vai aprender as sensações das coisas. Ele vai testar, tipo, por exemplo, a banana, esmagar. Ele vai observar os espinafres escorregando na mão, nos dedinhos dele. A dica é, nesse, por exemplo, estimular a criança a tocar, sentir as coisas, dizer em voz alta para a criança. É macio isso, né? É áspero, né? Fala aí, ó. Deixar o bebê amassar os alimentos com as mãos. Não deve proibir fazer essa atividade porque faz muita bagunça, muita A mãe está se sujeira. escabelando agora. Ela está nos escutando, está dizendo, vem aqui em casa limpar então. Mas é tão legal porque casa tão bem, né, com aquilo que a gente Tem cansa estimular, de falar, claro né, que da sim. alimentação, né? Claro que sim, O mas é que eu bebê sou criar porta-voz das autonomia. mães. Mas é não precisa importante. ser sempre, Cris, toda a refeição pode ser em uma De vez em delas, quando. no final de semana, para quem é muito, assim, apegado ao peso. Então é a fase de que ele vai sentir as sensações das coisas. Claro que sim, muito bom. O 7º salto, em torno do 10º mês, ele vem assim com o bebê sentadinho, amassando os alimentos, já conseguindo direcionar a colher na boca. Ele começa a apontar o que ele quer, que direção ele quer ir, né? Uma dica boa para essa fase é realmente oportunizar a escova de dente, escova de cabelo, para ele começar a desenvolver essa habilidade fina que a gente chama. Motor, né? A habilidade motora de Aham. conseguir. Vai ser uma bagunça no início, mas é importante para o desenvolvimento. Mas, gurias, é muito bonito ver nascer aí uma intenção comunicativa. É quando passa o pássaro ou o avião e a criança aponta, e ela quer que a gente olhe para onde ela está apontando. É bonito, é uma pessoinha que está nascendo ali dentro daquele corpo. Muito bom. Continuando, o salto 8 é a partir de 51 semanas, tá? Em torno de 1 ano e 3 meses, a partir dessa idade. O bebê vai compreender, a partir de agora, o que está acontecendo nas imagens e figuras. Aí, então, a dica desse momento é oferecer um livro, estimular ele observar, ver as imagens e fazer ele contar a historinha, mesmo que a gente não entenda a historinha que está contando. Ele vai começar a observar as atividades, os movimentos das pessoas, vai entender quando as pessoas estão ocupadas, vai começar a imitar, vai querer também ajudar. Por exemplo, pegar uma vassoura, vai tentar varrer. A dica é oferecer, nesse momento, um paninho para ajudar na faxina da casa, tipo limpar a mesinha. E também uma outra ideia, outra dica, é fornecer uma bacia com água, uma boneca, que ele vai imitar um banho, vai lavar a cabecinha, o corpinho. É o momento que ele vai imitar. E nesse momento, nessa fase do salto 8, também ele vai tentar comer sozinho. É importante colocar comida na frente dele, oferecer uma colher. Ele vai tentar colocar comida na boca, vai tentar várias formas de comer. Mesmo que faça muita bagunça. Ela já olha pra mim, mesmo que faça muita bagunça. E nessa hora do movimentinho de pinça, aí a gente pode cortar os alimentos em pedaços menores, em pequenos cubinhos, que aí ele vai pinçando. E ficam concentrados ali. Aham. Eu colocava os meus para descascar cebola. Ó a dica. Tem uma tarefa que tem que fazer, vai cozinhar. A criança, coloca a criança do lado. Sabe aquela casquinha fininha da cebola? Eles ficam por faz o barulho, tempão, tudo tem ali. o tato, tem o visual, E o cheiro. tem a audição. Não tem cheiro, porque eles tiram só a casquinha. Não, mas a cebola por si só, É, então é estimula suave, várias... Estimula praticamente todos É um os cheiro sentidos. suave. Não é aquele cheiro, não fica aquele cheiro forte da cebola na criança. Não precisa se preocupar com o cheiro forte da cebola. Mas aquela casquinha, eu lembro dos guris assim, e fica. E eles querem tirar até o último pedacinho. Ai, que paixão. Que boa dica. Boa Descascar a dica. cebola. É uma dica maravilhosa. Não é trabalho infantil, gente, é recreação.
O 9º salto, então, acontece em torno de 1 ano e 5 meses. Nessa fase, ele está a 1000, querendo praticar suas habilidades físicas. Põe ele para subir escada, andar no parapeito, não de altura, ele gosta de andar nas linhas da calçada, ele está testando os seus limites. Também é uma fase da birra. Ele precisa de regras. Às vezes, quando as crianças têm aquele ataque de choro nessa fase, é porque ele está solicitando até onde eu posso ir, qual é o meu limite. Ele está bem confuso. Uma dica boa é oferecer quebra-cabeça, porque é um desafio para ele. Mostra para ele a sequência das coisas, como as coisas têm uma sequência. Primeiro uma peça, para depois encaixar a outra. E o último? O último é o salto 10. Está em torno de 70 semanas, 1 ano e 8 meses. Nessa fase, ele vai reconhecer a sua própria casa e a casa de uma outra família. Vai reconhecer as pessoas que conhece, vai aprender do que é meu, do que é seu. Ele vai saber de quem é de cada mochila de uma criança, vai saber quem é o dono de cada mochila. Vai ficar fascinado por criaturas pequenas, como abelhas, formigas, joaninhas. Ele vai dar importância aos detalhes. Por exemplo, ele vai tentar empurrar uma bola debaixo da água contra a resistência da bola. Nesse momento, ele vai estar experimentando os fenômenos físicos. Aí a dica para os pais é dar a bolinha para a criança durante o banho, para ele brincar, para permitir que ele experimente essa sensação de resistência da bolinha. As habilidades motoras também estão mais aperfeiçoadas do que antes, então a dica é permitir que a criança fique de cabeça para baixo, escale almofadas, são brincadeiras importantes para treinar o equilíbrio. Uma experiência sensorial ampla, né? De todo o corpinho. Ai, meninas, chegamos ao 10º salto no desenvolvimento. Uma criança chegando aí aos 2 anos de idade. Contemplamos aqui o desenvolvimento global das crianças, especialmente nos 2 primeiros anos de vida. Esse é um tema que nós poderíamos ficar aqui horas falando, mas Sim. O tempo do nosso encontro aqui do podcast já acabou. Eu quero agradecer muitíssimo pela presença de vocês. Foi um bate-papo muito bacana. Tenho certeza que pais, mães, avós, cuidadores, educadores que estão nos escutando conseguiram reconhecer os seus pequenos, as suas crianças, em cada um dos aspectos do desenvolvimento que vocês foram falando aqui hoje. Muito, muito obrigada. Obrigada a vocês. Valeu muito. Obrigada. Temos um programa, Fran? Temos um programa, Cris. Acompanhem nas redes sociais, enviem os temas e convidados que vocês gostariam de ouvir no Me Pega no Colo. Meu Instagram é @fran_jbenedetti, do mestrado é @ppgsmiufn. O meu Instagram é @cristina.cruel. Até a próxima. Até a próxima. Obrigada, meninas. Valeu. Obrigada. Me pega do colo.